Começando então a aula, a gravação, dia 24 de junho, aula de TIP. Gente, só para não perder tempo em questão da gravação, o que eu vou mostrar hoje é a parte de descrição de mídia. Eu já quero mostrar uma coisa bem prática, até porque TIP é uma matéria que tem muito pouco tempo e eu estou mais interessado na parte prática do que na parte teórica, já que vocês vão ver a parte do técnico. Esse é o arquivo número 2, então se vocês forem lá no SIG e baixarem, vai ter o arquivo 0, 1, 2, 3 e 4. O 0 é o registro, o 1 é a manutenção do registro, o 2 é estabelecimento de sessão de mídia, que é o que eu quero mostrar hoje. O arquivo 3 é o encerramento, que é o BY, desligar a chamada, e o 4 é cancelar o registro. Desse arquivo aqui, então eu vou pegar, no caso do estabelecimento de sessão, o que a gente estava vendo até agora, que era o CIP, que é o protocolo de estabelecimento de sessão de mídia, ou chamada telefônica, que estabelece as chamadas telefônicas. Ok. Só que o CIP, ele só mostra as partes interessadas. Então, deixa eu pegar um invite aqui, por exemplo. Aqui ele tem duas partes, então ele tem a parte do cabeçalho que tem o protocolo CIP, tanto é que está aqui o método invite, onde eu faço o via, que eu digo por qual IP passa, é o Heitor Resine, né? O Heitor Resine quer falar com o Ederson, porque eles estão usando uma URI CIP 2 pontos, que é o protocolo, o usuário, Heitor Resine para Ederson, e o domínio ou IP, arroba 91.36.848. Beleza, ele mostra então as partes interessadas, qual é o contato, então no contato vai mostrar o meu endereço, o endereço de borda aqui, o endereço final, que é o Heitor Resine, na verdade o Heitor Resine está na máquina 45237.111.4, e o que define essa chamada do início ao fim, todo o diálogo, desde começar a estabelecer uma chamada até encerrar, tá, no call ID. E vocês podem ver que não tem muito mais informações sobre a chamada em si, se é áudio, se é vídeo, se é texto, etc. Na verdade, se vocês olharem aqui, tem um parâmetro que se chama Content Type, porque o CIP é só para estabelecer a sessão, mas ele não diz qual é o tipo de mídia. O que tem que ter sempre é um protocolo complementar, que no caso aqui é o SDP, eu estou marcando aqui em laranja, ó, agora está em marrom, que é o tipo do protocolo complementar ao CIP, que vai fazer a descrição da mídia, que é o Session Description Protocol. E, na verdade, ele está no corpo, então eu vou tirar a parte do cabeçalho e vou expandir o corpo da própria requisição, do próprio invite. Estou pegando o primeiro invite ali no começo mesmo. Então, esse Session Description Protocol, ele define quais são as mídias, o tipo, o codec, etc., que é quando tu faz um convite. Por isso se chama invite, porque eu estou fazendo apenas um convite e eu estou dizendo quais são as mídias. Então, eu estou mandando duas coisas. Quem quer falar com quem, no caso do serviço de telefonia, mas antes de mais nada, tanto é que eu vou falar um pouco mais sobre alguns parâmetros aqui importantes, eu estou mandando esses tipos de mídia e eu quero saber se a outra parte consegue decodificar a mídia que eu estou mandando, né? Então, assim, eu estou falando, eu sei esses codecs, por exemplo, eu vou mandar aqui em PCM, eu quero saber se a outra parte ela consegue, uma vez que eu codifico o PCM, jogo na rede, se ela consegue decodificar. Então ela vai dizer se ela aceita ou não. Então é para isso que serve o SDP, para ele funcionar sempre com protocolo auxiliar. Então ele sempre vai junto com o protocolo de sinalização. Ele não tem uma porta para isso, é importante ficar claro. Ele não é um serviço que tem uma porta específica, ele sempre vai colado com algum protocolo de sinalização, no nosso caso é o CIP, e aí a gente faz a descrição. E desses vários parâmetros, claro, eu quero só destacar alguns. Um deles é que eu tenho que dizer, então, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Eu tenho que dizer essas três informações, porque camada de rede, para onde que vai mandar a mídia? Vocês sempre têm que lembrar que normalmente a gente está acostumado com centrais telefônicas, mundo analógico e digital, que quando a gente manda a sinalização para uma determinada central, a mídia passa por esse mesmo equipamento.
No caso da analógica, não tem muito como fugir. Eu posso até passar por outras centrais, mas quem cuida da sinalização é a mídia, todo mundo, que inclusive controla os equipamentos os equipamentos terminais. Já na telefonia digital tem um pouquinho de diferença, mas aqui quando a gente está falando de mundo IP, eu posso fazer a sinalização onde o Heitor Resine quer falar com o Ederson, mas a mídia pode passar por um caminho completamente diferente. O Discord, por exemplo, isso que a gente está conversando agora, se quiser até depois, deixa eu até anotar, eu vou mandar. Tem uma notícia bem legal que eles explicam como é que funcionam as salas de vídeo, salas de áudio e vídeo deles. Vocês entram no servidor do Discord, vocês entram nas salas e na medida que entram nas salas, na verdade, tem um servidor que é um servidor de mídia, um gateway de mídia, ou media gateway, né, do inglês, que é o que a gente vai ver lá na frente, que é um turn server. E aí a mídia passa por um caminho diferente da sinalização. Então, quando a gente está falando com o servidor do Discord, o Discord diz, conecte nesse servidor de mídia, e daí as outras pessoas vão entrar também e todo mundo vai conseguir conversar naquele ponto. Então, são servidores diferentes. E para que isso seja possível, então o SDP tem que passar essas três informações. Na camada de rede, ó, eu estou destacando aqui, eu, Heitor Resine, estou dizendo claramente, eu estou no IP 45.237.111.14. Tem que conectar nesse endereço para poder funcionar. E essa informação é complementar, ela não é assim tão clara, eu só vou pular só para ilustrando. E o tipo, o M, ó, o M de mídia e o O de owner de criação. Tanto é que se vocês quiserem tem também essa informação. Aqui fica mais fácil. Desculpa. A conexão de informação. Então eu estou somente no IPv4, estou destacando aqui, endereço 45.237 e 111.4. Oi, moça. E aí tem um M que define quais são as mídias. Então olha só, eu estou dizendo, todas as mídias vão passar por esse IP, somente IPv4, eu não falo IPv6. No caso do IPv4, então eu estou colocando qual é o M, né, porque o SDP é um protocolo que ele só coloca a primeira letra em minúsculo para definir esses valores, e eu estou dizendo somente, vocês podem ver que só tem um parâmetro M de ponta a ponta, que é qual é a mídia que eu estou oferecendo. Então, uma mídia do tipo áudio, na porta 46.082, e é para usar o protocolo RTP, que a gente vai ver mais à frente, que é o protocolo para transportar a mídia, de Real Time Protocol. É um protocolo para transmitir informação em tempo real. E ele transmite qualquer coisa. Ele pode transmitir controle de teclado, controle de mouse, captura de tela, áudio, vídeo, o que vocês quiserem. A gente vai ver mais à frente que ele é um protocolo extremamente simples e a gente pega informação e manda para frente. Então não está preocupado com o que ele está trafegando. Quem tem que cuidar disso é o SDP. Tanto é que, ó, de novo, vou ler essa linha com mais cuidado. A mídia do tipo áudio, a porta é 46.082, vai ser usado o protocolo RTP, então só para dizer para a aplicação, ó, tu tem que se preocupar lá na frente, que quando tu for mandar a mídia, tu tem que usar esse protocolo, ok? E aqui quais são os codecs. E para facilitar, esses codecs têm uma sequência numérica, para não escrever por extenso, fica mais fácil eu colocar números. Então, eu estou Resine, que estou fazendo o convite, né? Aqui quando eu boto CIP Ederson, que eu estou convidando o Ederson. Eu estou usando o codec 96, o 9, o 8, o 0, o 101 e o 102. A grande vantagem, pessoas, de trabalhar com VoIP em relação aos outros modelos de telefonia é que a gente pode, então, fazer uma oferta de vários codecs, porque a gente está fazendo tudo em software, né? Embora alguns codecs podem operar errado, mas eu posso fazer uma oferta de vários codecs, inclusive está aqui embaixo, ó, 96 está descrito aqui, ó, de atributo da mídia. 96, na verdade, é um codec muito legal para rodar na internet, que se chama Opus. Ele vai estar operando com taxa de amostragem de 48K em 2 canais, ou seja, é estéreo. Vocês viram um PCM, né? Pessoas, taxa de amostragem e taxa de quantização do PCM, vocês viram? Telefonia 2, eu acho. Tá. Então aqui a taxa de amostragem é de 48K, ou seja, uma qualidade muito boa e estéreo.
caso eu quisesse fazer alguma coisa, brincar com som estéreo, binaural, qualquer coisa assim. Eu tenho também o 9 ó, tá logo aqui embaixo. É um codec que também funciona muito bem, que é o G722, com taxa de amostragem de 8K. Então já é uma qualidade bem mais baixa, mas ela funciona bem. Eu tenho o 8 é o PCMA e o 0 é o PCM micro. Acho que vocês devem ter visto como o PCM24 e o PCM30, né? São esses dois aqui. E ainda tem o 101 e o 102. O 101 Ué, são iguais? É o Telephone Event, é o DTMF. São os toques quando você escolhe os dígitos de 0 a 9, o sustenido e o asterisco, né? Ou hashtag, flash, depende de onde vocês estiverem, né? Como é que é a terminologia. Então, o SDP ele trata disso. Quando eu estava falando nas outras aulas, então ele faz uma oferta. Então eu estou ofertando. Heitor Resine, deixa eu abrir agora todo o cabeçalho. Heitor Resine, eu estou usando um aplicativo chamado Telefone. Eu consigo suportar invite, ACK, byte, etc, etc, etc. É o Heitor Resine que quer falar com o Ederson. Essa é a oferta. E de tudo eu estou dizendo claramente, ó, para manda a mídia IPv4 para este endereço, para essa porta, é um áudio e eu tenho suporte a esses codecs. E ele manda. E aí ele quer saber se a outra ponta vai aceitar. Tanto é que aqui deu não autorizado, ele deu um A que ele mandou um novo invite. Lembrando, né, que o que ele mandou essa requisição para o servidor disse que não, né, não pode fazer essa requisição porque ela não foi autenticada, ok, né, deu um A que ele reconheceu, aí ele fez um novo invite, autenticado, mas ele manteve o SDP, né, mesma porta, mesmo IP, menos codecs, etc. E aí ele pegou essa requisição e mandou lá para outra ponta. Tanto é que vocês podem ver aqui o 9136. Para ficar mais fácil agora, a gente só mostra os CP flows. Eu acho que não deve estar indo para a gravação. De qualquer forma, eu só vou falando porque eu acho que a gravação deve pegar apenas a tela original. Então, ó, eu mando o invite. Vocês conseguem ver a tela aqui? Eu acho mais fácil aqui, pessoas. Espera aí, eu vou parar de transmitir. Tá, eu vou fechar aqui porque ela não vai ajudar. Eu vou ficar na tela original, só na primeira tela. Tá, então eu mando um invite, recebi não sei o que, daí eu mandei um outro invite, daí dá um trying, né, tá avisando, ó, o 91 tá avisando o 45, estou localizando o usuário da base, e aí ele manda o invite adiante. Mas olha que interessante, quando ele manda o invite ali, o normal ele também mandar o SDP, porque nessa requisição ele já pode avisar. Aí entra aqueles velhos detalhes, pessoas que eu falo sobre a flexibilidade do CIP. Eu posso fazer um invite, onde eu apenas convido a pessoa e digo, ó, eu estou te fazendo um convite, mas eu não estou te mandando nenhum codec, então eu só quero saber se tu tem interesse em sessão de mídia. E aí tu pode aceitar ou não, e depois tu pode negociar outros codecs. Então, só voltando aqui nessa requisição original, o Heitor Resine manda para a central o CIP de cabeçalho e o corpo com SDP. Ele manda o pacote completo. E aí ele vai lá, negocia, etc. Daí ele mandou uma autenticação e aí ele pegou e enviou. Só que ao enviar lá para o outro lado, ele não mandou. Tanto é que, ó, olha bonitinho, poder fazer um invite aqui. Ele deixa claro que ele quer, onde é que está. Ó, send receive, ele quer enviar áudio, receber áudio. Tá? Mas, de novo, disso tudo, sempre que vai importar para nós, o mais importante é o C de conexão, o M de mídia e depois tem os A de atributos. Normalmente, isso, pessoas, a partir de um certo ponto da matéria, isso aí é mais uma questão informativa, porque normalmente a gente não afeta muito, né? A menos que vocês venham aqui no celular e coloquem uma lista de codecs. Então, eu vou abrir o meu Zoiper, ó, abrindo o Zoiper. E aí, quando eu venho nas configurações, vamos lá. Espera aí, deixa eu ver se consigo só mostrar rapidinho. Eu venho aqui nas contas. E aí tem os codecs de áudio. Então, ó, codecs de áudio.
Vou cancelar o registro, porque eu só quero listar. Então, ele está aqui, ó, GSM, o Speaks. Desculpa, isso aqui é para receber, foi mal. É o telefone que é o aplicativo. Então, vamos ver se ele vai mandar. Ó, eu tenho o Speaks, ILBC, ALO, né, que é o G711 padrão A, ou PCMA, e o LO. Tá? Então, esses parâmetros aqui, eles têm que se refletir nessa oferta. Daí eu mando ali o ring, etc, 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 recebe um ACK, ok. O ACK, ele vai aceitar essa requisição, e aí quando ele manda um invite, ó, 913016 é o servidor, vai para 177, ele manda para o Ederson. Olha que interessante, o Ederson já aceitou a ligação, mas não tem mídia envolvida. É isso que eu estava falando de flexibilizar esse processo. Esse foi o primeiro invite que ele mandou para o 177. Vocês podem ver que ele mandou apenas SIP. Estou dizendo, estou te mandando, aceita uma ligação? Daí ele deu um ring, tocou, ele aceitou, ele deu um ACK. A partir desse ponto, sem mídia. E isso pode acontecer sem problema nenhum. O que tem que acontecer logo depois, né, que ele deu um ACK, etc, 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 é que ele pode, vocês podem ver que aqui está in dialog, significa que já tem uma sessão de mídia em curso, mas não tem mídia envolvida. Então eles só estão dizendo, olha, a gente vai transmitir uma mídia, os dois lados aceitaram, só que eles não negociaram qual foi a mídia. E isso pode acontecer durante o curso da ligação. Tanto que está aparecendo aqui, ó, in dialog, onde ele manda de novo o mesmo invite, só que aqui ele já vai descrever. Olha só, lembrando que o nosso asterisco é um back-to-back. Então, o Etorresine fala com a central, ponto. A central fala com o Ederson, ponto. Na verdade, a mídia ela não vai direto do Etorresine para o Ederson. Ela vai para a central e para lá. E aí a central faz o que quiser com a mídia. Ela pode pegar essa mídia e copiar essa mídia para o outro lado, que é o que ela faz. E nesse caso, então, ó, asterisco está dizendo... Eu estou no IP 191.36.848 e eu aceito os codecs 0, 8, 9, 107, 3, 110, 97, 101, que é uma lista diferente. Porque o asterisco ele pode ter mídias diferentes. Então, olha só que interessante. O Etorresine pode falar um determinado codec com a central e o asterisco falar um outro codec com o Ederson. Ou seja, essas duas pessoas aqui na ponta podem estar falando codecs completamente diferentes, mas conversarem entre si, que é o que se chama de transcodificação. Bate na central, a central troca o codec, ou seja, decodifica, pega a mídia crua, codifica no outro codec e manda. E ela pode fazer isso, só tem custo de processamento, né? Porque tem que fazer uma transcodificação ali em tempo real. E aí ela manda uma oferta do 0, do 8, do 9, do 107, do 3. Então a central ela está mandando o PCM micro, PCMA, né, que são os 24 e 30. Ela está mandando o G722 e o Opus. Daí nenhuma novidade, eu já estava fazendo isso antes. Só que ela também está mandando GSM, Speaks e LBC. Ela tem suporte. E aí ela manda também o DTMF. E eles vão negociando isso. Então, quando eu mando uma oferta, eu estou fazendo uma oferta de vários codecs. E aí o outro lado diz se ele quer ou não quer aceitar essa oferta, essa lista. Significa que ele é apto a processar qualquer uma delas. Uma coisa curiosa que eu sempre tenho que chamar a atenção no caso do SDP é que o SDP não diz explicitamente qual é o codec adotado, porque ele pode adotar qualquer um deles. E normalmente ele vai adotar o primeiro da lista, certo? Mas a gente depois vai ver que se a gente pegar cenários mais complicados, ele pode tentar o primeiro, falhar, mandar o segundo, tentar o terceiro. Tanto é que, ó, vocês podem ver que tem outros em dialog, ó, embora ele sempre vai mandar a mesma requisição, mas ele pode mandar uma determinada lista de codecs e o aplicativo, por exemplo, à medida que vai processando, ele percebe que a qualidade está degradando, está ficando ruim, então ele pode mandar uma nova lista de codecs, com codecs mais simples, com uma taxa de amostragem menor, com uma qualidade pior, e eles vão trocando. Isso fica mais fácil de perceber quando a gente está vendo o serviço de streaming, por exemplo.
Netflix, eu tô assistindo Netflix e do nada, né, tô lá trabalhando em Full HD, 1080p, tô assistindo a uma série, a um filme, né, uma mídia, e de repente o vídeo fica todo pixelado com uma qualidade muito baixa, depois ele volta e vai indo e voltando. A ideia, trazendo para cá, que é possível porque o CIP prevê isso, é que eu posso, então, fazer um invite aqui. Não, eu quero estabelecer uma sessão de mídia. Aí aqui ele faz uma oferta de vários codecs com uma certa taxa de qualidade. E à medida que ele for fazendo a ligação, ele percebe que a ligação está piorando, está melhorando, e ele pode ir trocando essas mídias. Aqui no caso, para ser bem sério, não sei porque ele fez o envio 3 vezes, sendo que a primeira seria suficiente. Então não sei porque ele enviou, não sei se ele enviou e demorou para responder, mas apesar que vocês podem ver que é coisa de 1/10 de segundo, né? Então não sei, não entendi porque ele mandou 3 vezes. Uma seria suficiente. Então eu posso fazer uma ligação e no meio do caminho ele perceber. O Skype, por exemplo, ele faz isso. Os aplicativos mais complexos, vocês vão perceber. Então o Skype também acontece. Tu tá lá conversando, até que tem um codec muito bom que é o Silk, que eles mesmos fizeram. Que tu tá conversando e de repente a voz ela fica um pouco mais robotizada, mais metalizada, volta a qualidade e vai trocando. Que é isso que ele vai fazer. Vocês fazem a chamada, estabelece uma sessão de mídia e estão lá conversando. E aí o Skype fica o tempo todo vendo a qualidade, se está chegando os pacotes, se está recebendo, etc, etc. Para quem tiver o Skype, na ligação, clica o botão direito e coloca lá estatísticas ou dados da chamada. Aí vocês conseguem ver qual é o codec, qual a taxa de amostragem, pacotes perdidos, latência, jitter, que é coisa que a gente vai ver depois lá no RTP. Se ele perceber que a qualidade está muito ruim ou está tendo muita perda, né, que eu estou perdendo mídia ou está difícil a conversação, e aí tem parâmetros para cada codec, ele vai chavear, ou seja, ele vai mandar um novo invite, o equivalente, né, do Skype. Lembrando que ele é um protocolo fechado, então a gente não sabe como é que funciona, pelo menos não oficialmente. E aí ele negocia, faz uma nova oferta, aí o outro aceita, e aí eles negociam um novo codec, daí eles chaveiam o áudio. Normalmente eles mandam eles mandam os dois ao mesmo tempo e trocam, né? Mas isso pode acontecer o tempo todo. Tanto é que se vocês olharem aqui e aplicarem um filtro de SIP, vocês vão ver toda a conversação de SIP. Se eu colocar SDP como filtro, vocês vão ver que vai ter apenas as requisições onde que tem isso. Isso tem a ver com o invite, o 200 OK e o ACK. Em qualquer um desses pontos pode acontecer. O SDP vai estar sempre colado no protocolo de sinalização. No caso aqui vai estar o SIP, que é o que a gente está usando. Certo, pessoas? Nossa, foi rápido. Eu falo rápido do RTP e do SDP, vocês vão ver, porque normalmente a gente só mexe com esses protocolos quando dá problema. Uma mensagem comum de acontecer quando está fazendo invite, o outro nega isso, por exemplo, ele dá uma resposta 603, lembra aquelas respostas de falha? A falha na faixa do 6 tem a faixa do 4, do 5, 6. A faixa do 4 é cliente, né, 400 e alguma coisa. A faixa do 500 é a faixa do servidor, falha do servidor, normalmente 500 é um erro, 501 é um erro que ele não consegue avisar o usuário. E a faixa dos 600 é a falha geral. Mas tem uma mensagem particular, que é o 603, que é o decliner. Significa que quando está fazendo uma oferta de mídias, o outro não quer aceitar essa lista de codecs. Então, ó, eu estou mandando, aqui no caso, apenas SPIX, ILBC e o DTMF, os toques do telefone. Eu não quero aceitar. E aí ele pode daí mandar um 603, decline, não quero não aceito essa oferta. Essa oferta não me atende. Certo, pessoas? Então, o SDP, só para reforçar, ele está preocupado. Então, vocês têm que imaginar que tem uma cadeia de eventos: o CIP, depois o SDP, depois o RTP, sinalização, descrição e negociação de mídia,
É um tag que vocês podem ver que ele está junto, ó, nessa coluna. Eu até vou tirar só para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, SIP, SDP, SIP, SIP, SIP com SDP, SIP, 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 SIP com SDP. E aí fica mais evidente para vocês verem em que momentos eles ficam negociando mídia. Porque eu estabeleço a sessão de mídia, para depois eu negociar os codecs e por onde vai passar esse codec. E aí passar esse codec eu tenho que informar então o IP, que é o endereço de conexão, e aqui as portas e quais são os codecs a serem usados. Então aqui no caso só GSM e só 101. Então nessa mensagem em particular, que é o 191 está mandando por 177, ou seja, o servidor está mandando para o Ederson, que está na sua rede 4G da TIM, 4G ou 3G, depende de como eu estou aqui. Normalmente 4G bem fraquinho. A única coisa que ele permite, ó, só funciona GSM. Send e receive, tá? Nos dois sentidos. Ou seja, pessoas, o SDP ele é montado a partir da especificação. Então a gente pode vir aqui, de novo, ó, vou vir aqui, talvez não fique fácil de ver, né? Mas eu posso informar qual é a lista de codecs que eu quero. Então, claro, eu posso colocar uma lista aqui, por exemplo, só GSM e configurar lá no outro equipamento, né, no meu softphone, que eu só quero falar só PCM. Mesmo assim pode funcionar, porque batendo no asterisco ele pode trocar de um codec para outro. Cada um tem um custo de conversão, mas de PCM, por exemplo, a GSM tem um custo relativamente baixo. Tem codecs que são mais caros, certo? Porque depende da taxa de amostragem, depende de outros parâmetros, certo? Dúvidas, pessoas, até agora? Tranquilo? O que a gente mexe normalmente em relação a isso? A gente tem a ver com essa oferta, essa manipulação, e normalmente a gente só faz uma oferta mais ampla ou menos ampla, depende muito do que a gente quer. Se eu quero, por exemplo, o Wireshark, ele consegue pegar, depois que a gente vai ver lá na frente o RTP, ele consegue pegar a família PCM e ele consegue capturar esse tráfego RTP, e aí ele pode decodificar e tocar. E é o que a gente vai fazer mais à frente. E aí a gente pode então fechar essa lista. Embora o meu softphone ele consiga falar Opus, G722, PC, tarará, 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 eu vou lá na central e digo, não, eu só quero família PCM. E aí eu posso restringir isso de forma que eu force que eles falem PCM, ou seja, alguém dá uma oferta bem grande, alguém dá uma oferta bem restrita, eles fecham apenas com PCM, eu forço a mídia rodar sobre PCM, ou G711, né, que é o equivalente da ITU-T, e dessa forma eu consigo que na central o RTP transporte um tipo de mídia que eu consiga depois desmontar, decodificar e ouvir. Seria o equivalente assim, a um grampo oficial, certo? Mas por enquanto, pessoas, o importante é entender que tem um protocolo auxiliar que vai junto com a sinalização, não apenas o SIP, mas qualquer protocolo de sinalização, e a gente precisa passar os vários parâmetros. Camada de rede, que é onde eu estou informando, camada de transporte, que é qual a porta, ó, 46 RTP, RTP sobre UDP. Então, ó, aqui eu estou dizendo o IP, aqui eu estou dizendo qual é o protocolo, que é o RTP UDP, a porta, e aí na camada de aplicação eu estou dizendo quais são os codecs, para que lá na frente ele possa transportar esses codecs. E aí eu vou encadeando os eventos, sinalização com SIP, SDP com negociação de mídia e RTP para transportar a mídia de fato. Se eu quiser passar aqui, passe por uma central de mídia, um gateway de mídia, para que eu possa fazer gravação, alguma coisa interessante, aí eu posso dizer, mando o áudio para lá, que lá vai ter uma central que vai estar esperando a tua mídia para poder capturar e fazer, entregar para o destino, gravar, fazer alguma coisa assim. Certo, pessoas? De SDP, que a gente precisa mexer aqui no caso na disciplina, é isso. Porque depois a gente vai ficar fazendo manipulação, mas tem mais a ver com os arquivos de configuração, que é o próximo passo. A partir desse ponto a gente fecha a parte da sinalização, começa a mexer mais com a central, então cada um de vocês vai ter acesso a essa central, vai poder configurar isso, e aí vocês vão poder parametrizar quais são as mídias, por onde passa, etc.
e aí vocês têm que ter acesso ao servidor, ok? Deixa eu parar a gravação.